Um feliz sábado a todos vocês. É uma alegria, mais uma vez, poder estar contigo aqui nesta live para darmos continuidade ao nosso estudo da escatologia adventista. Mas antes de entrarmos nesse estudo propriamente dito, hoje é um sábado especial porque é a véspera, aqui no Brasil, do Dia das Mães. E eu não poderia passar em branco essa data tão importante para todos nós, né? Eu queria, de maneira muito especial, mandar um abraço para todas as mães que estão nos assistindo neste momento. Que Deus te abençoe, te proteja e te ajude nessa tarefa que Ele deu, uma tarefa tão abençoada. Talvez você não tenha filhos que foram gerados de você, mas você que é professora, que ajuda, que cuida, né? Tem quantas mães do coração, a todas vocês, o nosso forte abraço e o meu desejo que Deus te abençoe sempre. Mas eu não poderia deixar também de mandar um beijo especial para minha mãe, né? A irmã Marisa, ela está lá em Hortolândia, com certeza está nos assistindo neste momento. Mãe, que Deus te abençoe, um forte abraço e muito obrigado pelo seu trabalho de mostrar Jesus para mim desde pequeno, né? O que contribuiu para que eu tomasse a decisão também para ser um pastor. Muito obrigado, um beijo no seu coração. A gente não pode estar juntos, né, neste momento de pandemia, mas estamos com o coração próximos, com certeza, pela graça de Deus. Um forte beijo para você e também para minha esposa, Cris, né, que é a mãe dos nossos filhos. Que Deus te abençoe também, Cris, tá bom? Muito bem, queridos, depois deste momento importante, que não poderia deixar de passar, hoje nós vamos entrar num tema escatológico, que é a chuva serôdia propriamente dito. Nós já estudamos o preparo, o que fazer, a importância de estar preparado quando esse dia chegar, e hoje nós vamos estudar a chuva serôdia na perspectiva das 10 virgens de Mateus capítulo 25, ok? Então quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e nós vamos então relembrar aqui juntos a história das 10 virgens. Abra sua Bíblia aí, então, Mateus capítulo 25. Jesus havia terminado o seu sermão profético, como falamos sempre, no capítulo 24, e agora então ele começa algumas advertências. Estudamos sobre a advertência do ladrão na noite, e hoje vamos dar um estudo, uma olhada no tema das parábolas das 10 virgens, ok? Então convido você a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 25, versos de 1 em diante. Leiam comigo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E aqui diz assim: e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E aí vem o verso 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, mais uma parábola de advertência sobre estarmos preparados, né? A importância de estarmos preparados. Vamos analisar, então, algumas coisas desta parábola. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, que sai do texto, né? Quem é o noivo que está sendo descrito aqui nesta parábola? Quem é o noivo? Bom, o noivo, claramente aqui você vai entender que é o próprio Cristo, né? Ele é o noivo da história, tá? E aqui, quando Jesus conta essa parábola, os discípulos, né, as pessoas que estavam ouvindo, elas estavam bem familiarizadas com o casamento
lá no Oriente Médio. Como que funcionava o casamento? Então preste bastante atenção para você entender a parábola das 10 virgens. Como acontecia o casamento na época de Cristo? Então o noivo ia até a casa da noiva e acertava com os pais, os familiares, a questão do casamento. Então chegava lá e acertava, olha, eu quero me casar com sua filha, etc. e tal. Ajustava alguns detalhes, né? E então o noivo ia embora. Ele ia embora para quê? Para preparar a casa para morar com a noiva. Então, a data do casamento poderia demorar alguns meses, se a pessoa fosse de posse ou já tivesse até a casa pronta, ou poderia demorar anos se fosse pobre. Ele tinha que construir a casa, preparar para poder levar a noiva para morar. Então, esse primeiro encontro era para ajustar os detalhes, ok? Aí o noivo voltava, preparava a casa. Quando ele terminava a casa, então ele avisava, falou, olha, a casa já está preparada. Agora eu vou buscar a noiva. E então ia um cortejo junto com esse noivo para buscar a noiva. Tá? Geralmente, esse cortejo, ele não ia pelo meio da cidade. Ele dava a volta para chegar lá na casa da noiva. Os amigos do noivo iam nas ruas da cidade convidando e gritando, olha, aí está vindo o noivo, né? Aí está chegando o noivo. Então talvez seja nesse momento aqui da história que foi alertado, ó, o noivo está vindo. E as virgens que eram convidadas para a festa, elas estavam ali, né, meio que já adormecendo, né, um pouquinho, aí se despertaram e foram acender as suas lâmpadas para acompanhar o cortejo. Quando então o noivo iria entrar na casa da noiva, pegar a noiva e levaria então para morar com ele na casa que ele havia preparado, né? Então esse era o contexto do casamento, ok? Então perceba que o noivo, ele estava chegando, as virgens que estavam prontas entraram com eles e as outras ficaram do lado de fora, ok? Bom, aí o noivo então entrava na casa, pegava a noiva e levava para eles morarem então, e assim era a figura do casamento, que às vezes, dependendo da situação, demorava até uma semana de festa. E você lembra daquela ocasião em que Jesus teve que fazer um milagre, né, na festa de casamento lá nas bodas de Canaã, porque havia acabado o vinho, e isso era ofensivo naquela época. Hoje, com as situações que estamos vivendo, o casamento nem mais tem festa em alguns casos, e quando tem, você tem que pagar, né, a sua parte. Mas são as culturas, né, que mudam e as situações também. Muito bem, voltando então à pergunta inicial. Quem é o noivo então nesta parábola? Acho que ficou bem claro, o noivo é Cristo. Tá? Bom, quem é a noiva na parábola? Pense comigo, quem é a noiva que Jesus foi buscar? E aí você pode me responder assim, a maioria fala assim, pastor, a noiva é a igreja. Bom, se a noiva é a igreja, quem são as 10 virgens? E agora? Bom, então a gente precisa identificar certinho nesta parábola quem são os personagens. O noivo já sabemos, é Cristo. A noiva, se for a igreja, não pode ser as 10 virgens, porque a noiva não pode ser a convidada. E se as 10 virgens forem a igreja, não pode ser a noiva. Então vamos tirar essa dúvida neste momento. Primeiro vamos identificar então quem é a noiva, porque daí se a gente descobrir quem é a noiva, fica mais fácil saber quem são as 10 virgens. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 9 a 10. Vamos lá, Apocalipse 21, lá no finalzinho da Bíblia, e aqui então o apóstolo João vai nos ajudar a identificar quem é a noiva. Abra aí a sua Bíblia então, Apocalipse capítulo 21, verso 9 e 10. E diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha. E me mostrou a noiva. Quem era? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Poxa, aqui o anjo disse a João que iria mostrar a esposa do Cordeiro, a noiva, e mostrou a santa cidade, Jerusalém. Será que é isso mesmo? Vamos ler mais um texto para confirmar. Capítulo 21, né?
versículo 2, ok? E aqui diz assim, o próprio capítulo, né, 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Olha que interessante. Então aqui a Bíblia diz, em Apocalipse 21, 9 e 10, e Apocalipse 21, 2, que a noiva é a nova Jerusalém. Desce ataviada como noiva. Aí você podia me perguntar, nossa, mas a noiva então é uma cidade. Calma, que a gente vai chegar lá para você entender bem isso, tá? Um texto que está no livro O Grande Conflito, talvez nos ajude a entender um pouquinho melhor essa questão aí, ok? Olha o que diz na página 426 do livro O Grande Conflito. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolos da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas. Apocalipse 19, verso 9. Se são convidados, não podem ser também representados pela esposa. Ok? Então aí ficou claro agora. A esposa, a Nova Jerusalém, e as 10 virgens, quem são? É a igreja. Mas pode uma cidade ser noiva? No livro que os nossos pioneiros da igreja escreveram, chamado Grande Movimento Adventista, Loughborough, quem escreveu, eles já estavam discutindo a respeito deste assunto. E talvez traga à luz para a gente entender melhor isso. Olha aí este livro, né, O Grande Movimento Adventista, na página 185, que diz: nos tempos antigos, a vinda de um rei à sua capital para receber seu trono e seu reino era chamado de casamento. Este evento, o recebimento da capital como uma noiva, era celebrado com a pompa e a ostentação de um casamento real. Assim, quando Cristo recebe do Pai seu reino no céu, é dito que ele se casa com a sua noiva, a Nova Jerusalém. E na parábola, isto também é chamado de casamento. Ok? Então aqui fica claro a ilustração que Loughborough usa, né? Os reis, quando eles recebiam um reino, então, vamos dizer assim, o rei falecia, e quem sabe você possa depois ver na internet a coroação da rainha Elizabeth, né? Elizabeth II. Ela, ao receber o seu cetro, a sua coroa, aquele evento parecia um casamento, tapete vermelho, né, os convidados. Então, esse recebimento do trono era considerado um casamento, como se fosse um casamento, uma bodas, né? Então, quando Cristo recebe do seu Pai a Nova Jerusalém, é chamado de casamento, ok? Então, voltando à parábola de Mateus 25, que acabamos de ler, quem são as 10 virgens? Somos nós, a igreja. Quem é a noiva? A Nova Jerusalém, a cidade santa. E quem é o noivo? Cristo. Acho que agora ficou bem claro para nós, né? Grande Conflito, página 393. Leia comigo. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista. Olha que interessante. Ilustra a experiência do povo adventista. Bom, uma pergunta que vem à mente então. Pastor, tudo bem, então entendi que na parábola as virgens é a igreja, a noiva é a Nova Jerusalém, o noivo é Cristo. Quando que acontece então este casamento entre Cristo e a sua noiva, que é a Nova Jerusalém? Vamos dar uma olhadinha quando acontece então esse evento. Mais uma vez eu chamo você a ler o livro Grande Conflito. Olha que importância ler esse livro, né? Na página 426, diz assim: a vinda de Cristo ao lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote, para a purificação do santuário, a que se faz referência a Daniel 8,14, a vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha representado em Daniel 7,13, e a vinda do Senhor a seu templo, predita por Malaquias,
São descrições do mesmo acontecimento. Isto é também representado pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo lá na parábola das 10 virgens de Mateus, capítulo 25. Então, olha que interessante, a entrada de Cristo no Santíssimo, né, que é o cumprimento da profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então, é descrito aqui como a vinda do esposo para o casamento, de Mateus capítulo 25, lá da parábola das 10 virgens, né? Então, olha que interessante, fica comigo então. Então, em 1844, quando termina a profecia das 2.300 tardes e manhãs, Cristo entrando no lugar santíssimo, ali é descrito como a vinda do esposo para o casamento. Olha só, leia comigo esse texto aqui, ó, vai gravando aí na sua mente. Grande Conflito, página 427. A proclamação, aí vem o esposo, feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o esposo veio, não para a terra, como o povo esperava, mas ao ancião de dias no céu, às bodas, à recepção do seu reino. Aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, pois que essas ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lucas capítulo 12, verso 36. Mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé, ao ir ele perante Deus. É nesse sentido que se diz irem elas às bodas. Olha que interessante. Então, as bodas já estão acontecendo no céu neste momento. Quando Cristo entra no lugar santíssimo, a partir de 1844, começa então as bodas, a recepção do seu reino. Não é? E aí nós estamos esperando o quê? Cristo voltar das bodas para nos levar para a celebração das bodas, para nos levar para a festa, né? Para bodas do Cordeiro. Nós vamos para as bodas, somos os convidados. Mas já pela fé, nós podemos adentrar lá no lugar santíssimo, perante Ele, pela fé, e participarmos deste momento importante que está ocorrendo. Continue comigo aqui, é importante nós vermos esse texto do Grande Conflito, página 427, olha só. Na parábola, as que tinham óleo em seus vasos, com as lâmpadas, foram as que entraram para as bodas. Os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito e a graça de Deus, e que na noite de sua amarga prova esperaram pacientemente, examinando a Bíblia, a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e as mudanças no ministério do Salvador, e pela fé o acompanharam em sua obra naquele santuário. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para, no final dela, receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. Olha que interessante. Aqueles que permaneceram firmes estudando a Bíblia para entender o que havia acontecido e compreenderam então o trabalho de Cristo no santuário celestial. Esses são aqueles que tinham o Espírito, aqueles que tinham óleo, aqueles que tinham azeite nas suas lâmpadas, né? Você sabe que a lâmpada no Antigo Oriente Médio, ela era pequena, com azeite, ia queimando aquele azeite, iluminando então, né? Então, aquelas que estavam preparadas com azeite, essas compreenderam e podem, de forma espiritual, como diz, entrar lá nas bodas neste momento, ok? Mas, bom, se está acontecendo a bodas no céu, por que isso é importante para mim? Vamos ver uma outra parábola, rapidinho aqui, por causa do nosso tempo. Está em Mateus capítulo 22, verso 1 a 14. Preste atenção, porque é importante nós entendermos a parábola das 10 virgens, as bodas, porque elas estão acontecendo agora. Começou quando? A partir de 1844. E finalmente, então, Cristo virá para buscar os seus para participarmos com Ele das bodas. Mas é nesse momento
que a boda está acontecendo? Mateus capítulo 22 nos dá a ideia, então, o que acontece simultaneamente às bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 22, verso 1 a 14. Leia comigo, olha o que diz aqui. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, isso tudo está pronto, vinde para bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e assim você conhece a história. E aí então o rei se enfureceu e fez com que fossem convidar outras pessoas. E olha o verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então olha que interessante. Durante as bodas, o mestre começou a observar os convidados e ver quem estava com as vestes corretas para a festa e quem não. Então, neste momento, nós podemos dizer que está ocorrendo, um juízo no céu. Você que está nos ouvindo neste momento, esse sermão, Deus está olhando para você. Ele quer saber, você está com as vestes de Cristo, a justiça de Cristo, ou você quer entrar nas bodas com as suas próprias vestes? Você sabe que para ir para um casamento tem toda uma etiqueta, um casamento ou uma bodas como essa, especial. Imagine você ser convidado para o casamento de um príncipe, Tem a roupa própria, o chapéu ou não, a maneira de ser. E aí chega você na festa com uma roupa totalmente diferente daquela que foi orientada. Então, você será o destaque, como foi aqui na parábola. O rei chegou e perguntou: filho, por que você está com essa roupa? E ele não soube responder. Então aqui deixa claro que ninguém, queridos, vai entrar nas bodas do Cordeiro por seus próprios méritos. Aqui diz que o rei deu as vestes para eles. É Deus quem faz a transformação em nossa vida, queridos. Nós temos que buscar. Essa é a nossa dívida para com Deus, buscar cada dia. Essa é a nossa missão diária. Orar, ler, estudar e testemunhar do amor de Cristo. É no convívio com as pessoas que nós vamos sendo também transformados cada dia pelo poder do Espírito Santo. É Ele quem nos dá as vestes. Só que temos que querer. Como o Tenente Beraldo falou, no sábado passado, ele pregou para nós, Deus não vai nos dar uma luz nova se nós não praticarmos aquela que nós já recebemos. Se você já sabe o que tem que fazer e não está conseguindo fazer, ore a Deus, toma uma decisão firme, eu preciso mudar. E assim o Espírito Santo vai transformando dia a dia, vai tirando essas vestes sujas, vestes de imundícia, e colocando em nós a justiça de Cristo. Como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, agora chegamos aqui ao final do nosso sermão e eu queria responder rapidamente algumas perguntas com vocês. Um bate-pronto assim. Primeiro, o que é então a chuva serôdia? Bom, a chuva serôdia é uma figura de linguagem que foi retirada do Antigo Testamento. Havia a chuva temporã e a chuva serôdia. Uma vinha para o plantio e outra vinha para a colheita. Deuteronômio capítulo 11, verso 14, diz assim: então daria a chuva da vossa terra seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Zacarias 10:1 também diz: pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um
a erva do campo. Então, essa figura de chuva temporã e serôdia é saída da própria Bíblia. A chuva temporã aconteceu lá no tempo do Pentecostes. E já vimos que a chuva serôdia será maior do que a chuva temporã, mas aquela nos serve de modelo para a gente ter uma ideia, né? A chuva temporã, ela vem para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para nos transformar à semelhança de Cristo, o nosso modelo. E a chuva serôdia, ela vem para nos comissionar. A última mensagem de advertência, o alto clamor, sai dela, povo meu, como já vimos, né? A pergunta então agora que continua é, quem que vai receber a chuva serôdia? Bom, primeiro, podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Então, quem receberá a chuva serôdia? Aqueles que já estiverem preparados. Cada dia crucificando o seu eu e nascendo de volta uma nova vida em Cristo. É uma luta diária. Caímos, mas não precisamos ficar prostrados. Levantamos e continuamos a caminhada. Olha quem mais. Quem sente necessidade ora pelo Espírito Santo. Por que não temos fome nem sede do dom do Espírito Santo, visto como é este o meio pela qual havemos de receber poder? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? É por isso que nós estamos fazendo isso agora, aproveitando este momento que estamos em casa, nessa pandemia, nessa crise, estamos incentivando a igreja, a você, a buscarmos o Espírito Santo, né? Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá este fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isto não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. A chuva serôdia é para todos, mas ela não vai ocorrer, como descrito em Apocalipse 18, como a luz que ilumina toda a terra, antes que a igreja, eu e você e todos nós, estivermos dispostos. Hoje ela já cai em alguns pontos, mas não chega a ser aquela luz que ilumina toda a terra. Isso será um evento, mas ela já tem caído. A pergunta então, agora, quando ocorrerá a chuva serôdia? E agora? Quando? Eventos finais diz assim, olha, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Então, queridos, quando que começou o derramamento da chuva serôdia? Não estou falando mais da temporã da serôdia. Entre o clamor da meia-noite, que foi o movimento do 7º mês, né, no verão de 1844, e o alto clamor de Apocalipse. Então, já começou o derramamento da chuva serôdia. O alto clamor de Apocalipse 18, 1 a 4, será o momento em que toda a igreja vai receber para dar a última mensagem de advertência. Mas, queridos, a chuva começou a cair assim que Cristo começa o seu trabalho no santuário, no Santíssimo do Santuário Celestial em 1844, ali já começou a derramar a chuva serôdia, comissionando a pregar. Lembra que a primeira mensagem angélica foi dada com alta voz, com grande voz. Quase todos, né, bem dizer, os habitantes daquela época souberam da volta de Jesus. Então ali nós já tivemos o clamor da meia-noite. Aí vem o noivo, né? Ali já começou a ser proclamado. Atos dos Apóstolos diz assim, se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Ele está falando para a gente pedir, bater, buscar o Espírito Santo, para ele fazer duas obras. A obra chamada da chuva temporã, que é então o trabalho que precisa ser feito em nós. E eu não vou falar mais sobre isso, porque o Tenente Beraldo falou muito bem no sábado passado, você pode ver lá. E a chuva serôdia, que é para terminarmos a pregação do Evangelho, queridos, que nos comissiona para isso. É claro, para eu receber esta, eu preciso já estar me preparando agora. Jesus várias vezes disse, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. E o que eu devo fazer hoje então, queridos?
no livro Eventos Finais, na página 194, tem um texto, eu queria concluir as minhas palavras em cima desse texto. Olha o que diz lá. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente que a chuva serôdia caia em meu vaso. Amém? E a promessa de Cristo a nós nesta manhã é a seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. A vitória já está garantida. Tome essa decisão de ser de Jesus a cada dia. Faça esse voto pessoal com você e com Deus. E um dia nós vamos estar lá na ceia das bodas do Cordeiro, com convidados para essa festa. Vai ser maravilhosa, algo que nós nunca vimos igual. Está reservada para mim e para você. Que Deus te abençoe. Amém. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, numa festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir. Há tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você.
Vamos orar? Grandioso Deus e bom Pai, obrigado porque nos ama e cuida de nós. Sabemos que já está tudo preparado. Neste momento, as bodas já se iniciaram. Estamos sendo investigados, mas o Senhor já nos providenciou as vestes sagradas da justiça de Cristo. Ajuda-nos a cada dia nos vestir dela, deixarmos de lado aquilo que não lhe agrada e fazer a Tua vontade, Pai. Sei que não é fácil. A nossa natureza é pecaminosa, carnal, mas nos ajude pelo Teu Santo Espírito, sermos transformados a cada dia, até aquele dia em que encontremos contigo. Prepara-nos nessa chuva temporã, para recebermos a abundância da chuva serôdia. Abençoe cada um que está nos ouvindo, dá-nos a Tua paz, fica conosco, rogamos por Jesus. Amém, Senhor.